pessoal, muito bom dia. Sou Ana Flávia Gonzalez, represento aqui o GED Mackenzie. Queria convidar vocês para mais um programa do Lei em Campus. Essa semana, para fazer a gravação conosco, eu queria convidar meus companheiros de GED. Primeiro, o Vitor Rosa. Bom dia, Ana. Bom dia a todos, tudo bem? Eu sou o Vitor, estou representando aqui o Grupo de Estudos de Direito Desportivo da UERJ. E obrigado por me chamar, Ana. E também o Felipe Fará vai estar com a gente. Fala, pessoal. Bom dia, Ana. Bom dia, Vitor. Meu nome é Felipe, estou aqui representando o GED USP e muito animado aí para participar do programa hoje. Bom, para o nosso tema de hoje, da entrevista aqui do Lei em Campus, eu gostaria de convidar a Mariana Calisto. A Mariana é advogada da CBRU, que é a Confederação Brasileira de Rugby, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o dia a dia de como que é o jurídico de uma confederação, o que se espera de um advogado que atue dentro de uma confederação, e tirar aí algumas dúvidas que a gente acha que possam ser rotineiras para quem tem interesse na área do desportivo, principalmente para quem está começando a estudar sobre esse meio e eventualmente tem alguma curiosidade de como que funciona aí esse dia a dia. Mari, seja muito bem-vinda. Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Prazer. Mari, eu queria começar aqui o programa te dando um espaço, pedindo para você falar um pouquinho sobre você, sobre a sua formação, sua trajetória, até você chegar na CBRU. Legal. Bom, a minha trajetória é sempre amar o esporte, sempre gostei muito, sempre foi uma paixão para mim. E quando eu iniciei a faculdade de Direito, lá atrás, há quase 10 anos atrás, eu já amava e já tinha o interesse em trabalhar com a área, principalmente a área de futebol, que é quando a gente começa essa paixão de que eu gosto muito do esporte, do futebol, e aí você começa a conhecer um pouco mais a área, e foi aí que eu dei início na minha trajetória, que foi quando eu comecei a ter interesse no meu TCC sobre o tema de direito desportivo. E aí foi quando eu finalizei o curso, finalizei o meu trabalho de conclusão de curso na área e iniciei uma pós-graduação de direito desportivo. Foi aí que, de fato, as portas se abriram, porque você começa a ter contato direto com as pessoas, você começa a ter networking, você começa a atuar efetivamente em congressos, palestras. Então, foi aí que eu dei início, de fato, na carreira de direito desportivo. Comecei a atuar como auditora do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Voleibol. Atuei por 4 anos na Justiça Desportiva. E também, nesse caminho, surgiu a oportunidade de eu trabalhar na Confederação Brasileira de Rugby. Foi quando eu me mudei para São Paulo, comecei a atuar e estou trabalhando lá desde 2019. Faz 3 anos que eu estou atuando na CBRU e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês como que funciona a trajetória aí de uma advogada na área de direito desportivo, como que funciona você atuar diretamente nessa área, que é uma área muito interessante. Vocês vão, aqui ao longo dessa entrevista, vocês vão conseguir observar qual que é o dia a dia que a gente tem, como que uma advogada na área atua dentro de uma confederação, e isso vale também para as federações, para os clubes. A gente vai ter um bate-papo bem legal, tenho certeza. Bacana, Mari. Mari, nessa linha do que você falou agora sobre o dia a dia, a primeira coisa que a gente queria perguntar para você era sobre o papel do jurídico interno dentro de uma confederação no dia a dia mesmo. Sim, claro. Bom, na verdade, o que a gente tem que entender, né? Existem algumas confederações, existem algumas entidades desportivas que não possuem um advogado interno. Algumas confederações ou algumas entidades, elas optam para uma assessoria jurídica, que nada impede também de uma entidade esportiva ter os dois, que é o caso, por exemplo, da CBRU. Nós temos o jurídico interno, que sou eu no caso, e nós temos também uma assessoria jurídica. Então, nós temos essas duas opções e existem entidades esportivas que têm somente assessoria. Mas, de qualquer forma, aqui dentro
da área interna do jurídico de uma confederação, a gente basicamente trata de contratos, contratos de patrocínios, contratos de atletas, contratos de fornecedores. A gente vai tratar de contratos com as parcerias governamentais, e aí a gente trabalha com projetos públicos, né? A CBRU, nós temos um número grande de projetos, inclusive nós somos referência nessa área da lei de incentivo ao esporte, então a gente também atua analisando os contratos que nós temos governamentais com o governo federal, nós temos também os contratos internos com os próprios empregados da confederação. Então, nós trabalhamos com os contratos e nós também elaboramos ata do Conselho de Administração, que é uma reunião dentre os conselheiros em que o jurídico participa e elabora a ata. Eu também estava tratando aqui, até mencionei a importância que é a área jurídica e governança. E eu atuo na área de jurídica e governança dentro da CBRU, que é a Governança e Compliance, que hoje em dia é um tema importantíssimo, e eu acho que é fundamental a gente tratar aqui um pouquinho, falar um pouquinho da importância que é essa área de governança, a importância da área do compliance dentro das entidades esportivas. Hoje tem sido muito comum, muito falado, provavelmente vocês já ouviram falar da importância que é a governança e compliance, e no meu dia a dia é isso que eu faço também. Eu cuido da área de governança, que é o quê? Você tratar dos regimentos internos, você mapear os riscos de dentro da sua confederação, você precisa analisar todas as questões relacionadas às leis internas de dentro da CBRU, por exemplo. Eu trato do canal de denúncia, que é fundamental, você precisa ter isso, você precisa também cuidar e tratar da renovação do certificado 18 e 18A, tá bom? Esse certificado, pessoal, é o que vai garantir a liberação de verba pública do governo federal. Então, basicamente, a rotina que nós temos vamos ver o que a gente precisa, mapear quais são os critérios para que a gente tenha esse certificado renovado. Todos os anos ele vence. Então, nós trabalhamos durante todo o ano para que ocorra essa renovação. E também é o dia a dia de dentro da confederação, além de tudo que eu falei para vocês, a gente também acaba atuando na parte administrativa, né? Que a gente cuida um pouco mais dos contratos dos atletas, o que precisa, o que não precisa, o que está faltando. Na área do site também da CBRU, eu até convido vocês a entrarem no site de governança da CBRU, porque está super completinho e é um estudo para vocês mesmo que querem conhecer um pouco mais dessa área, conhecer um pouco mais do que é a governança no esporte. Deem uma olhadinha nesse site, vocês vão conseguir entender um pouco melhor como que funciona a área de governança dentro de uma entidade esportiva. Legal. Mariana, aproveitando aí essa deixa, eu queria entender, dentro de uma confederação, né, as vários setores que compõem toda a administração de uma confederação, tem algum que se liga mais ao jurídico, que tem uma dependência, um vínculo maior com o setor jurídico? Olha, dentro da confederação, acaba que a área de alto rendimento, a área de desenvolvimento de dentro da CBRU, a área de desenvolvimento é basicamente a base, né? Que a gente trata ali, a base dos atletas de rugby, a área de alto rendimento, que é a seleção brasileira de rugby. Nós acabamos tendo um contato direto por conta dos projetos públicos, que nós atuamos dentro dessas duas áreas principalmente. Mas acaba que é uma ligação direta, tá? Para vocês entenderem. Dentro da confederação, nós temos a área financeira, nós temos a área da CEO, que é acima de nós, que cuida de todas as áreas. Nós temos, que é a diretoria executiva, tá? Nós temos também a área de desenvolvimento,
a área de alto rendimento, a área de eventos e marketing, que cuida também dos patrocínios, dos eventos de dentro da confederação. Então, nós temos a área financeira. Tudo isso engloba o jurídico, depende do jurídico. A gente precisa fazer coisas e a cada criação de contratos, a cada decisões, nós precisamos ter o aval do jurídico para isso. Então, acaba que a ligação é direta com todas as áreas, mas a atenção especial para projetos públicos é fundamental. Bacana, Mari. E aí, pensando assim, de tudo que você está me falando, o jurídico ele realmente dá um suporte generalizado para a confederação, né? Para a entidade, porque eu imagino que isso vale para a confederação, federação. Então, pensando nisso, quais matérias que não são eminentemente de desportivo, você diria que são mais exigidas de você no seu dia a dia? Bom, a gente pode citar aí a área de governança em si, né? A área de governança, ela não necessariamente precisa atuar diretamente na área jurídica. A pessoa que atua na área de governança não necessariamente precisa ser advogado. E nós atuamos diariamente com isso, nós precisamos muito, exige bastante de nós essa área de governança. E é aí que a gente, por exemplo, vai cuidar do nosso site, a gente vai subir dentro do site os boletins do antidoping, da UADA, a gente sobe alguns assuntos que não são atrelados diretamente à área jurídica. Legal, entendi. Então, Mari, como a gente estava falando antes, eu até ia te questionar sobre a estrutura do jurídico dentro da confederação, mas acho que você já respondeu isso. E aí, acho que a gente queria saber também como vocês fazem para comprovar que os requisitos foram cumpridos, os requisitos da lei de incentivo ao esporte, para que vocês tenham, de fato, acesso aos benefícios. Perfeito, ótima pergunta. Na verdade, nós precisamos cumprir os requisitos que o governo federal exige. Então, lá no site, por exemplo, do governo federal, no item da lei de incentivo ao esporte, vocês vão conseguir ter acesso à lei 18, ao artigo 18 e 18A, que é onde eles tratam das exigências e do que a gente precisa para conseguir, de fato, esse certificado, correto? Então, basicamente, a gente, por exemplo, precisa comprovar que nós temos um canal de denúncia dentro do nosso site, nós precisamos comprovar que os nossos projetos públicos, eles foram cumpridos, nós tivemos todas as etapas de um projeto público do ano anterior cumpridas, que é o que o governo federal exige. Nós precisamos comprovar diversos itens e documentos de, por exemplo, a realização e aprovação da área financeira, né, de toda a nossa questão financeira de dentro de uma confederação. Então, para isso, nós realizamos uma assembleia ordinária de aprovação de contas que nós devemos comprovar e que esteja registrada também em cartório. Então, a gente realiza a reunião de assembleia ordinária de aprovação de contas, a gente leva para o cartório. Então, tem todas essas burocracias e muitas exigências que a gente vai cumprindo mês a mês, até, de fato, a gente enviar para o governo federal essa renovação. É muito interessante, eu sugiro vocês de darem uma olhadinha, porque é uma área hoje que, inclusive, muitas pessoas se formam na área de direito e querem atuar também, por exemplo, na captação de projetos públicos e auxílio de entidades esportivas, né? Então, é uma área super interessante e que, de fato, tem muito mercado para as pessoas, porque você precisa enviar o seu projeto, a intenção do seu projeto. Então, por exemplo, dentro da Confederação Brasileira de Rugby, nós temos um projeto para crianças, né, que é o Vem para o Rugby. Então, dentro desse projeto, a gente
incentiva e comprova que é um projeto para as crianças entenderem um pouco mais do rugby, e são professores que nós colocamos em escolas para que eles atuam, para que eles conheçam um pouco mais, as escolas, né, os alunos conheçam um pouco mais do rugby. Então, é super interessante. Nós temos diversos outros projetos que sempre são aprovados dentro do governo federal. E lá no nosso site também, se vocês colocarem projetos públicos, vocês vão conhecer um pouco mais quais são os projetos, os objetivos, que é fundamental a gente colocar também, enviar isso para o governo federal, para que a gente tenha a aprovação deste projeto e, consequentemente, também para que a gente consiga ter a aprovação e renovação do certificado. Perfeito, entendi. Legal. Mari, essa pergunta, na verdade, acabou de me vir à cabeça em complemento ao que o Vitor trouxe. Você está falando bastante sobre investimentos e projetos visando fomento público da entidade. Vocês desenvolvem também projetos dessa natureza para captação privada de recursos? Tá. Na verdade, aqui a gente trabalha com patrocínios, né? Então, por exemplo, uma confederação, pessoal, a gente tem que entender que ela vem de diversos incentivos, fomentos verbais, fomentos financeiros, desculpa. Então, a gente tem que entender que dentro de uma confederação, ela não é só algumas, né? Não estou aqui generalizando, porque são muitas confederações e são muitos segmentos. Mas aqui a maioria que eu falo para vocês por exemplo, atua em uma área que é de governo público, dinheiro, verba pública, e atua também na área particular, que seria, no caso, privado, que é o caso de patrocínios, né? Nós buscamos patrocinadores sempre, e o interesse das confederações, de fato, é também a gente ter um recurso privado, e sem contar também que, além da questão da verba pública, além da questão da verba privada, que vem de patrocínios, nós também possuímos o incentivo, por exemplo, da World Rugby, que é a entidade máxima do rugby. Então, cada modalidade de confederação vai ter ali o seu incentivo, o seu auxílio da entidade máxima daquela modalidade. Por exemplo, futebol, nós temos a FIFA. Então, aqui no rugby, nós temos a World Rugby, por aí vai, de acordo com cada modalidade. E, através disso, a gente tem cada pedaço, aquele recurso, né, que a gente vai buscando, então, patrocínio, a World Rugby, projetos públicos, e por aí vai. Entendi. Obrigada pelo esclarecimento. É um ponto que eu acho que, pelo menos para mim, sempre fiquei com essa dúvida e agora tá super esclarecido. Claro. E aí, se eu já vou aproveitar e juntar na minha próxima pergunta, que é o seguinte, Mari, você aí do jurídico, você também cuida da parte de relações públicas da CBRU, ou vocês têm uma área só de relações públicas que, eventualmente, pede ali um auxílio para o jurídico? Como que funciona essa parte? Na verdade, nós temos uma área, que é a área de comunicação, que está atrelada à área de marketing e eventos. Então, na verdade, as relações públicas ali não faço parte. Claro que a gente acaba atuando em alguns momentos juntos, quando precisa de algo, o jurídico está lá para auxiliar, ou se realmente precisa de algum apoio para isso. Mas, basicamente, é uma área exclusiva de comunicação, né, eventos e marketing, que fica ali cuidando de todas essas questões relacionadas a relações públicas. Algumas confederações, até é importante a gente colocar aqui também, são bem menores. Assim, a Confederação Brasileira de Rugby não é uma super estrutura, vamos colocar aqui, comparada à questão do futebol, por exemplo, né? Mas existem até outras confederações que são bem menores e que fazem tudo junto. Então, eu já conheci confederação que o advogado ele é relações públicas, que o advogado também até auxilia na área financeira. Então, assim, muitas confederações elas batalham para conseguir crescer junto do esporte, daquela modalidade. Para isso, eles acabam tendo que se
espremer, né, que a gente fala um pouquinho ali, se apertar um pouquinho e trabalhar bastante com várias áreas em uma pessoa só. Isso acontece, tem bastante confederações que acabam fazendo isso, mas a CBRU em si temos uma área exclusiva para isso. Mariana, eu queria fazer uma outra pergunta agora, sobre o suporte aos atletas vinculados à confederação. Se o jurídico da entidade também dá um suporte a esses atletas ou não. Se é muito difícil, porque é um número grande de atletas, com certeza, e o jurídico talvez não consiga abranger todos eles. Sobre isso, minha pergunta. Perfeito. Bom, sim, nós damos total suporte aos atletas. Qualquer dúvida ou qualquer, como que eu posso dizer, questionamento que eles têm ou que eles precisam, eles procuram, sim, o jurídico da CBRU, eles pedem auxílio também para a área de alto rendimento, por exemplo, e aí eles entram em contato conosco, falam, olha, eles estão em dúvida em tal assunto, será que você pode fazer um parecer jurídico para eles? E basicamente é isso que a gente faz, tá? Ou a gente responde um e-mail com algumas dúvidas que eles possuem relacionadas à área ou de governança ou relacionada à área jurídica. E a gente também, em alguns momentos, faz pareceres e nós enviamos para eles para que eles consigam concluir a dúvida. E caso continuem, prossigam, a gente sempre está ali. Inclusive, a gente já fez algumas reuniões, algumas palestras. Isso aconteceu no ano passado, inclusive, né, com a pandemia. A gente quis esclarecer alguns pontos com eles e nós realizamos palestras, principalmente a área de governança, tirando algumas dúvidas. Eu acho que é importante, né, esse bate-papo direto com os atletas, e também é importante o vínculo de relação com os atletas, com a comunidade do rugby, por exemplo, ou a entidade esportiva de acordo com aquela modalidade, ter esse vínculo e essa relação, é super importante. Acho que deve ser ótimo para construir uma boa relação, né, entre a confederação e os seus praticantes, né? Exato. Eu até falo, né, que são os stakeholders que eles falam, o público de interesse. Os stakeholders, nós temos os patrocinadores, a comunidade do rugby, nós temos até o governo federal, as pessoas que acessam o site são os nossos stakeholders também, né? Então, a gente precisa ter um caminho direto ali de esclarecimento, por exemplo, é importante a gente ter um canal de denúncia, é importante a gente ter uma ouvidoria, para quê? Para que todos os stakeholders, incluindo os atletas, eles tenham essa tranquilidade de conseguir contar com a área jurídica também, de qualquer dúvida que eles tenham. Tá ótimo, obrigado, tá respondido. Legal. Mariana, queria entender agora, se na sua opinião, o jurídico ele deve ser blindado em relação às mudanças de gestões que acabam ocorrendo, né, nas confederações, ou não, se é conveniente que, conforme as gestões vão se alterando, que o jurídico também seja alterado, né, ao bel prazer aí da nova administração. Queria entender a sua opinião e, na sua experiência prática, como que ocorre, né? Ótimo, legal. Na verdade, eu não concordo com a alteração. Eu acho que tem que seguir e dar essa segurança jurídica, inclusive, né, para a área. É importante isso, porque imagina, cada gestão for alterando, tem todas as questões relacionadas a conhecimento prático, porque veja bem, o dia a dia de uma confederação, ela exige bastante burocracia, ela exige bastante conhecimento. Então, se a gente ficar sempre, cada gestão a gente altera, a gente troca de jurídico. A cada gestão vai dar muito trabalho, porque a gente precisa explicar, entender o dia a dia de uma confederação, e não é fácil, é com a prática mesmo que você acaba adquirindo esse conhecimento, né? Então, eu não concordo, eu acho que precisa, de fato, ter uma blindagem aí nessa área. Inclusive, por exemplo, dentro da CBRU, eu já passei por 3 gestões, então, né, de CEOs, que é a diretoria executiva. Então, assim, a cada gestão
a gente faz a ata de alteração, a gente precisa levar para o cartório que alterou o diretor executivo, a gente precisa enviar para o governo federal para que eles autorizam e incluam o nome do CEO novo dentro daquela confederação, para que ele possa ter o poder dentro das dinâmicas e dentro do que as atividades de uma confederação. Então, eu acredito que essa blindagem acaba se tornando importante justamente para não perder ali um pouco do conhecimento, um pouco da rotina, é importante, né? Legal, obrigado. Nada. Ô Mari, só para complementar, você acha, assim, a gente sabe que no mundo do esporte tem muitos extremos, né? Então, a gente tem, por exemplo, dentro do futebol, times de bilhões que tem uma dinâmica completamente diferente, de repente, uma outra modalidade que não tem tanta visibilidade. E a gente sabe que, principalmente no âmbito do futebol, é muito comum isso, né? Troca a gestão, troca o jurídico. Nas confederações, isso é mais independente, não acontece tanto isso, do que você vê na prática. Como que é isso? Bom, na questão é isso, eu não vejo tanta troca. Eu acredito que eles até preferem continuar justamente pelo conhecimento e também pela experiência, as atividades, o auxílio que o jurídico vai ter ali, né? O apoio. Principalmente, por exemplo, na CBRU, que a gente atua, e muitas confederações também atuam dessa forma, que é a área jurídica e a área governança juntos. Então, de fato, é importante ter esse auxílio, é importante ter essa bagagem que vem junto já com a experiência de alguns anos. Então, é isso. Eu acredito que se todas as trocas de gestões for trocando a área jurídica, por exemplo, acaba dando uma estremecida, né, na questão de segurança jurídica mesmo. É importante ter uma pessoa ali que cuida, que está junto e que sabe já há um tempo sobre o assunto. A própria credibilidade, né, da instituição. Exatamente. Mari, você acha que há um reconhecimento, então, dessas novas gestões, que os profissionais que já estão lá já têm conhecimento prático e tudo mais, então eles preferem não mexer em algumas coisas, porque sabem que podem acabar mudando para pior, que os profissionais ali já têm experiência? Você acha que é um ponto positivo que essas gestões reconhecem? Eu acho que eles reconhecem e, assim, acabam que... Eu não sei como, de fato, efetivamente, em clubes isso ocorre, né? Eu não sei se, por exemplo, dentro dos clubes eles já têm essa visão de que é importante permanecer, de que é importante ter essa segurança jurídica. Na prática, eu não consigo opinar com relação aos clubes. E a área de futebol a gente ouve mais também, né? A gente sabe um pouco mais desses detalhes de que mudou a diretoria toda, mudou também todos. Já ouvi falar sobre isso, mas eu acredito que nas outras modalidades eles têm mais esse entendimento mais sólido. Perfeito. E aí, já partindo para a próxima pergunta, Mari, eu queria, assim, entender de você, na sua opinião, e aí realmente, acho que é uma opinião, não tem aqui um certo ou um errado. Você vislumbra alguma diferença na forma de condução do jurídico das entidades, das federações aqui no Brasil, para a forma como isso se dá fora do país? De repente, você acha que as entidades de fora do Brasil, elas têm uma organização melhor, têm algum diferencial ou não? Ou a gente aqui no Brasil, as nossas confederações, têm algum diferencial que lá fora não tem? Como que você enxerga essa comparação entre o que a gente tem aqui nacional e o internacional? Tá, eu acredito que, assim, a gente tem que entender que em alguns lugares, né, não vamos generalizar, mas, por exemplo, nós conhecemos alguns países que são mais desenvolvidos e acaba que a gente conclui e tem o entendimento de que eles são mais organizados no aspecto de, por exemplo, a segurança jurídica, a estabilidade. Por exemplo, eu sei que na Alemanha eles têm uma estabilidade relacionada ao emprego e à segurança desse trabalho é muito maior do que aqui no Brasil. Então, você, para sair de um trabalho, para você ser mandado embora na Alemanha, isso é muito difícil, é muito raro, e que eles insistem, eles investem também naquela profissão, eles investem naquele cargo.
E então, assim, eu acredito que talvez no quesito segurança do trabalho aqui, no quesito de estabilidade, eu acho que lá fora está um pouquinho mais enfatizado, tá? Mas aí eu falo mais dos países mais desenvolvidos. Aqui no Brasil, a gente não pode também desmerecer e principalmente entender que, poxa, nós temos uma lei de incentivo ao esporte que é excelente, que nós agora batalhamos para que ela continue aqui no nosso país vigente, porque inclusive tem várias questões aí que, se vocês derem uma olhadinha, existe aí o risco delas desaparecer, de não acontecer mais, né, de não estar mais vigente no nosso país, mas nós estamos batalhando para isso. Agora, a questão aqui é a gente entender e a gente concluir de que é importante, sim, a gente dar aquela credibilidade em nosso país, aquela credibilidade na nossa lei de incentivo ao esporte. O que precisa é melhorar e dar um pouquinho mais de atenção para ela. Porque, por exemplo, os atletas, né? Eu acho que o esporte no nosso país, a questão é estar um pouco mais evidente, estar mais em foco. Isso falta um pouco mais. A gente precisa de mais reconhecimento. Nós temos, mas precisa de muito mais. Porque as confederações, a gente vê a batalha que é a confederação, e a gente não fala aqui só de futebol, né? Nós temos várias modalidades. Nós temos o rugby, nós temos o vôlei, desportos na neve, nós temos várias outras modalidades e que algumas a gente nem conhece e que está ali batalhando, lutando para conseguir uma verba pública, porque não tem um patrocinador grande, que tenha, né, coloque ali um dinheiro bom dentro daquela confederação. Então, ela tem que estar ali sempre batalhando para conseguir alguma coisa. Então, é isso. Eu acho que, comparado internacionalmente, a questão da estabilidade é importante. A gente vê o reconhecimento dos atletas fora do país, o reconhecimento dos atletas aqui dentro do nosso país precisa de maior atenção. Mas a gente também não pode desmerecer que nós temos muitas coisas boas aqui também. Perfeito. Obrigada pela resposta. Imagina. Que bom, Mari. Eu vou passar para a próxima pergunta. Eu queria te perguntar se você acha se é necessário algum vínculo prévio com a modalidade esportiva vinculada à federação que se pretende ingressar. Se é necessário estar já no contexto dessa modalidade esportiva antes de você conseguir ingressar dentro da federação. Tá. Olha, eu acredito que não, tá? Eu acho que, por exemplo, eu não jogo rugby. Eu não sou atleta de rugby, nunca fui. E quando eu entrei, eu conhecia muito pouco da modalidade. Mas eu acho que é importante você ter uma bagagem e um conhecimento jurídico. Então, por exemplo, quando eu entrei dentro da confederação, eu tinha um entendimento de projetos públicos, da lei de incentivo ao esporte, como você vai captar recursos públicos, você sabe? Então, assim, eu acredito que é importante você ter um conhecimento mais sólido da área jurídica, área de governança, área de compliance. E aí, conforme você ingressar dentro de uma confederação, federação, clube, aí sim você vai conseguindo entender um pouco mais da modalidade, você acaba tendo maior conhecimento, porque você está ali na área prática, né? Até melhor você conseguir entender mais, nada melhor do que a prática. Com certeza. Obrigado pela resposta. Mari, você que é bem engajada aí nessas questões de compliance, acho que a minha próxima pergunta vai muito ao encontro do que a gente tem discutido aqui. O jurídico, tem alguma forma de auditoria externa para você apurar a atuação do jurídico, alguma forma aí de accountability para que alcance o jurídico? Como é que funciona isso? Sim, inclusive essa área de atuação, né, de auditoria, a gente precisa comprovar para a renovação do certificado 1818A que eu falei para vocês. Então, nós precisamos sim ter uma auditoria externa, e essa auditoria, ela parte de alguma empresa, normalmente é até complicado para algumas confederações menores a saber o valor, né, de contratar, para você conseguir comprovar
essa renovação, incluir isso, essa auditoria, porque nós temos tanto a auditoria externa quanto a auditoria interna dentro de uma confederação. É importante ter, mesmo porque é isso que vai trazer uma segurança também, né, de que não estão acontecendo desvios, de que as coisas estão correndo muito bem dentro daquela confederação, através dessa auditoria. Então, sim, nós temos. A auditoria, ela não é somente jurídica, é uma auditoria que parte de toda a área da confederação. Inclusive, eu acho até interessante, Felipe, a gente colocar aqui, que é a questão das avaliações que nós temos de governança, né? Que o Rating Integra, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um programa de avaliação de governança entre as confederações. Então, nós temos o GET também, que o GET é o Programa de Governança e Avaliação do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro. Nós precisamos responder diretamente ao GET todos os meses, porque aqui é o nosso órgão máximo dentre as confederações, né? O Comitê Olímpico Brasileiro. Abaixo fica a CBRU, a Confederação Brasileira de Rugby. Depois vem as federações e os clubes. Então, é basicamente essa pirâmide que a gente tem aqui dentro do nosso país. A gente precisa responder diretamente ao COB. Nós temos também, inclusive, verbas que vêm do COB. Nós temos a Lei Agnello Piva, né, que é financiada pelas verbas da loteria e que nós também possuímos porque é pelo Comitê Olímpico Brasileiro que a gente recorre a essa verba. Então, de fato, essa auditoria, ela vem de alguns órgãos, vem do Comitê Olímpico Brasileiro, que é através desse portal do GET, que todo mês a gente precisa responder vários questionários. Então, por exemplo, vocês possuem conselho de administração? Certo. Vocês fazem reunião? Prova. Você tem ata dessas reuniões? A gente tem que enviar as atas, a gente tem que enviar o print da reunião. Vocês possuem reunião da gestão financeira de dentro da sua entidade? Prova. Manda a ata para a gente. Então, vocês possuem treinamentos semanais da entidade de vocês, né, da seleção brasileira, por exemplo? Então, prova, vocês precisam enviar relatórios médicos. É basicamente isso. Então, nós temos uma auditoria externa que vem do Comitê Olímpico do Brasil e nós temos também a auditoria externa que a gente precisa contratar para que a gente possa comprovar com essas avaliações de governança, que eu falei para você que um exemplo é o Rating Integra, que inclusive a Confederação Brasileira de Rugby tem a premiação todos os anos entre os 5 melhores de governança dentre as confederações. Só para complementar, e quais seriam as sanções, eventuais sanções cabíveis ao descumprimento dessas normas? É você não conseguir a verba pública, né? Então, por exemplo, no COB, a gente não consegue essa garantia de verba da Lei Agnello Piva. Se você não cumpre com os requisitos que eles exigem, você não está apto para, de fato, conseguir essa verba. E aí, a questão da auditoria externa. Se você não cumpre os requisitos que a auditoria exige, você não consegue também os recursos públicos. E também tem a questão de patrocinadores. Os patrocinadores, eles exigem, por exemplo, o Rating Integra. Eles querem saber a sua nota. Olha, não foi divulgada a nota daquela confederação, mas quanto vocês tiraram? Porque eu sou patrocinador dessa entidade. Eu quero patrocinar uma entidade que tenha todos os critérios e que cumpram também os critérios de governança. Então, isso é importante em todos esses quesitos. Viu que não é só verba pública, é também verba privada, que depende disso também, porque os patrocinadores têm um interesse. Mari, eu pensei numa pergunta aqui relacionada com o que você falou sobre a gente dar visibilidade, né? Que falta aqui dentro a gente ter visibilidade do que a gente faz pelos atletas, do desempenho dos nossos atletas, das nossas confederações, dos projetos.
Então, eu queria saber se aí dentro da confederação, seja guiado pelo jurídico ou na confederação como um todo, vocês têm algum tipo de parceria com, não sei, instituições de ensino ou instituições de pesquisa para o desenvolvimento de pesquisas que possam fomentar a modalidade do rugby, publicizar a modalidade do rugby. E se vocês não têm, o que você pensa sobre isso? Você acha que seria de interesse da confederação, alguma coisa nesse sentido? Ah, legal. Olha, eu acredito que é fundamental. Eu acho que toda confederação ela precisa pensar no desenvolvimento da modalidade que você atua, né? Então é a mesma coisa o rugby. A gente precisa entender e a gente precisa pensar em como fomentar o rugby no nosso país, por exemplo. Então, sim, nós temos programas para isso. Nós temos parcerias também. Por exemplo, nós temos parceria com uma escola de inglês que a gente todos os anos faz um jogo de rugby dentro de favelas e que nós chamamos a comunidade para participar, e, enfim, é importante exatamente isso, essa relação, né? Esse intuito social também, que está atrelado também à governança, né? A gente entende que é o ISG, que a gente fala que é a sigla ali de governança, que está envolvendo também a área ambiental, a área social e a área de governança. É importante a gente enfatizar, e sim, nós temos programas dentro da confederação, e a nossa intenção é, inclusive, sempre aprimorar, sempre melhorar, buscar, por exemplo, essa questão de pesquisa que você falou, importantíssimo a gente ter uma relação maior, né, dentro da pesquisa do rugby, por exemplo, e eu acredito que todas as modalidades têm esse interesse, essa vontade de sempre estar buscando aprimorar ali de cada modalidade para justamente crescer e fomentar o esporte dentro do país. Bacana, bacana. Obrigada pelo comentário sobre esse ponto. Bom, eu vou, então, acho que a gente trouxe aqui para você todas as nossas perguntas, Mário. Eu queria te agradecer imensamente pelo seu tempo, pelo conteúdo que você trouxe aqui para a gente. Eu acho que foi super esclarecedor. Falo por mim, falo pelo pessoal do GED, que eu acho que você trouxe aqui pontos como essa questão da auditoria, a visibilidade da importância do papel do jurídico interno, que são coisas que a gente tem essa curiosidade, né? A gente pensa em atuar nessa área, é algo que a gente gostaria de saber, gostaria de estar presente, às vezes não é algo como um estágio que a gente sabe que é super acessível, né, para todo mundo o ingresso e descobrir ali na prática. Então, muito, muito interessante aqui as coisas que você trouxe, queria te agradecer. E abrir para você, para as suas conclusões finais, para a gente encerrar aqui a entrevista de hoje. Que legal. Não, eu acho que, em primeiro lugar, eu agradeço, né, o convite de vocês. Eu me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Estou aqui. Qualquer dúvida relacionada à confederação, eu posso tentar ajudá-los. E ao direito desportivo também, a gente sempre está atuando na área, a gente sempre está buscando fomentar mesmo o esporte, né? Então, não é só dentro da confederação, a gente trabalha com o direito desportivo em si, nós auxiliamos em palestras, congressos, a gente sempre está buscando ter mais conhecimento, eu acho isso importante, e por isso eu estou aqui, inclusive, para compartilhar com vocês e para vocês sempre buscarem um pouco mais, tentarem. Eu acredito que é importante mulheres também dentro do esporte, né? Eu, como mulher negra, eu acho que é super importante a gente enfatizar isso e colocar que é possível. Eu acho que a gente estudando, conhecendo e buscando o nosso espaço, né? Então, eu coloco aqui também o meu apoio às mulheres que estão aí buscando sempre um mercado dentro do mercado, um espaço dentro do mercado do direito desportivo. É importante vocês continuarem, é importante vocês não desistirem, porque a gente sabe como que é o dia a dia, a gente sabe que não é fácil, mas eu acredito que é possível sim. Olha só, eu aqui, né, na confederação e buscando sempre mais conhecimento. Então, vocês podem contar comigo sempre que vocês precisarem. Foi um prazer imenso aqui contar com vocês nessa entrevista. Mariana, o prazer foi todo nosso. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Felipe, Vitor,
Obrigada aí pela companhia nessa entrevista. Obrigada, pessoal, que está assistindo. Acompanhem aí a página do Lei em Campus para mais conteúdos interessantes aqui. E é isso, gente. Muito obrigada.